Tudo bem? Vamos lá. Já vamos começar, hein? Já vamos começar. Fica aí. Fica aí. Bom dia. Qual o nosso tema hoje? O professor. O professor. 15 de outubro, dia dos professores. Vamos lá. Como é que a psicanálise vê o professor? Isso Tem uma visão aí. psicanalítica também do professor. Vamos falar sobre isso hoje, hein? Como é que é o professor na visão da psicanálise? Daqui a pouco. Aguenta aí. Vamos começar. Hora certinha para você, querido ouvinte, 8 horas e 23 minutinhos. Estamos chegando com a nossa programação ao vivo, né? E a partir de agora, claro, você pelas ondas da 98.5, você pelo Facebook, bom dia, Instagram Aloysio Silva. Estamos chegando, né? Com você no divã, porque a partir de agora você está no divã com o psicanalista Aloysio Silva. Bom dia, Aloysio! Bom dia, Josi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura FM, os nossos amigos de Alfredo Chaves e região. Bom dia ao pessoal da Rádiosnet. Bom dia aos amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal. Hoje é o dia do professor. Opa, 15 Sabia, de outubro. Josi, que no Japão, o único profissional que quando sai na rua, ele é reverenciado. Você sabe que os japoneses, eles baixam a cabeça. O único profissional que é reverenciado, só tem dois no Japão. O primeiro deles é fácil, é o imperador, é o rei. Então, quando passa o rei, as pessoas reverenciam. E o segundo é o professor. Não é o médico, não é o advogado, não é o juiz, é o professor. E precisamos fazer isso também no Brasil, porque todos os grandes profissionais tiveram professores. Você não é professor, Josi? Oi? Você teve professor? Eu também tive. Claro. O juiz do Supremo Tribunal Federal teve professor. O maior cientista Ainda tem, do né? mundo tem Ainda professor. temos, né? A vida Então, inteira. a vida inteira. Hoje à noite eu viajo para o Rio de Janeiro, amanhã terei aula com o professor Walter, lá no mestrado. Então, a gente tem professor. Então é importante, hoje eu vou conversar sobre o professor. Como é que é a relação da psicanálise com o professor. Mas eu vou fazer um recorte, que professor, a gente tem a vida inteira. Por exemplo, eu estou com 55 anos, estou fazendo o meu segundo mestrado, então eu tenho professor, né? Mas tem um momento crucial do professor. Antes disso, hoje de manhã eu passei na casa da Viviane e a Paula Vitória, minha netinha, estava em casa. Porque como é dia do professor, o professor tem todo o direito de descansar no dia dele. É legítimo. Eu fiquei sabendo que o professor de Vila Velha já anunciou que vai pagar um abono salarial em 3 parcelas para o professor de Vila Velha. Prefeito, né? O prefeito. Que isso vire uma moda, porque o professor precisa ser melhor remunerado. E aí, eu estou aqui deliciando, vocês conhecem, vocês saberem, estou aqui me deliciando com a palha italiana, feito pela Regina. Eu falei, mas Aloysio, palha italiana é uma coisa comum, é uma coisa normal. Pessoal, só que eu sou diabético, essa aqui é palha italiana, diet, pensa isso. Doce, gostosa, igualzinho. E aí a Regina é a professora na palha italiana. Essa receita dela é direto da Itália mesmo, é a verdadeira palha italiana. Olha isso. Então vamos falar do professor com recorte, gente. Vamos falar do professor, Josi. Aquele primeiro professor que trabalha na pré-escola, no ensino fundamental 1. Esse primeiro professor que a gente vai conversar hoje. Como é que funciona? Qual a importância do professor para a psicanálise? Foi perguntado a Freud o que ele podia dizer ao professor. O que a psicanálise poderia dizer ao professor? Isso não está na coleção do Freud, está registrado num texto em espanhol. Não tem tradução em português, mas dá para ler em espanhol. Freud respondeu o seguinte: eu não sou professor, eu não entendo nada do magistério, era humildade. Porque às vezes todo mundo quer dar aula. A pessoa acha que dar aula é só entender de um assunto e ir para a sala de aula e ensinar. Não, tem toda uma técnica, tem uma metodologia, tem uma filosofia da educação, que precisa a pessoa estudar para isso.
E precisa ter o dom também. Precisa ter o dom. Aí o Freud diz o seguinte, ele falou, se eu fosse professor, eu evocaria a minha infância e pensaria o que uma criança, de que maneira a criança gostaria de aprender. E aí eu ensinaria com base nisso. Então, por exemplo, a criança mais novinha, ela ia querer aprender brincando. Então eu brincaria de ensinar, disse o Freud, nessa entrevista. Achei muito interessante. Mas vamos lá. A criança do 0 aos 4, 5 anos, ela passa por fases que o Freud vai chamar de fase autossexual ou fase perverso-polimorfa. O que ele quer dizer? A criança do 0 aos 5 anos, a sexualidade infantil, o erotismo infantil, está no corpo da criança. Então a criança não tem desejo pelo outro. Se você perceber uma criança assediando sexualmente outra criança, é porque a primeira foi abusada. Portanto, ela perdeu a infância. Ao sofrer abuso sexual, ela passa a ter um comportamento adulto. Por quê? Porque a criança não tem desejo pelo outro. A sexualidade da criança está nela mesma. Então ela passa por várias fases. Ela passa pela fase oral, em que ela amamenta, em que ela suga o leite, o seio materno. Então ela experimenta o prazer labial, o prazer nutricional, o prazer do calor do colo. Isso é a chamada fase oral, que vai do 0 a aproximadamente 2 anos. Por volta dos 2 anos, a criança entra na fase anal. Ela começa a prestar atenção na fisiologia, sobretudo no aparelho, intestinal e no aparelho urinário. Então ela presta atenção quando o xixi sai, quando o cocô sai. E aí é a fase que a criança deixa a fralda. Então a gente chama de fase, o Freud vai chamar de fase anal. Essa fase vai durar até por volta dos 3 anos. É a fase, então, que a criança, ela presta atenção no corpo dela. E isso a gente vai viver isso, tanto a fase oral como a fase anal, o resto da vida. Por exemplo, eu estava me deliciando com a palha italiana, estava vivendo a fase oral. Eu estava sentindo o paladar da palha italiana produzida pela nossa amiga Regina. Na fase anal, então, a gente vai prestar atenção, vai ter prazer em ir ao banheiro. Esse prazer vai continuar até morrer. No entanto, a gente não vai ficar preso a ele como a criança fica. A partir dos 3 anos, mais ou menos, a criança entra na fase fálica. É a fase em que ela presta atenção no próprio sexo. É a fase em que começa a masturbação. Então, se seu menino, está se masturbando com 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, não é porque ele foi abusado, não. É normal. É normal a criança ficar tocando o órgão sexual dos 3 aos 5 anos. Porque quando ela se descobrindo, né? Se descobrindo. É normal. 2 fases que é muito normal a masturbação. A fase dos 3 aos 4, que ela está se descobrindo, e na fase da puberdade, que ela está descobrindo a nova sexualidade dela. A partir dos 4 anos, a criança entra no complexo de Édipo, que a menina se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pela mãe. Então, o futuro marido daquela garotinha vai ser semelhante a como ela vê o pai aos 4 anos. Se aos 4 anos o pai era um usuário de droga, era um cachaceiro, etc, etc, ela vai procurar um marido assim. Aí ela fala, mas meu pai, quando eu estava com 10 anos, ele parou de beber, ele parou de usar droga. Por que eu então procurei um rapaz que usa droga? Porque o modelo de pai que você tem dentro de você é aquele dos 4 anos. Para desfazer isso, sua análise. E o filho também. Ele vai se casar com uma mulher que seja parecido com a mãe dele quando ele tinha 4 anos. Complexo de Édipo.
que vai até os 5, 6. E aí começa o que o Freud vai chamar de fase... eu esqueci agora o termo. Mas, enfim, a partir dos 6, 7 anos, latência. Começa a latência. O que é a latência de Freud? A latência é quando a sexualidade da criança sai do corpo e vai para a mente, vai para a cabeça. Não a cabeça do ponto de vista físico, vai para a curiosidade. Então, aquela criança curiosa. E aí é a hora que o professor entra. Então, o professor, ele é o agente da sexualidade da criança. Ele vai transformar aquela curiosidade, Josi, em aprendizado. Então, o professor, ele vai ajudar a criança a elaborar o mundo. Porque, veja, na autossexualidade da infância, a criança só conhece o corpo dela. E depois a mãe, o pai, que é a fase do Édipo. Mas é só ali. É eu, minha mãe, meu pai. Agora não. Agora, na fase da latência, quando ela vai para a escola, a professora vai dizer assim: você sabia que a Terra é redonda? Ah, é? Você sabia que o homem foi ao espaço? Você sabe que a Terra gira em torno do Sol? Ah, como gira em torno do Sol? A criança vai perguntar. E aí a professora vai explicar e ela vai ficar encantada com a professora. E a professora vai virar, naquele momento, a pessoa mais importante da vida da criança. A criança chega em casa e fala assim: mamãe, a professora disse que a coisa é assim. Aí a mãe, às vezes, discorda da professora. Você sabia que minha professora falou que a Terra é redonda? Redonda, a mãe disse: mas como é que pode? Bom exemplo, né? Tem gente que não acredita que a Terra é redonda. Mas a Terra não é redonda, minha filha. Se ela fosse redonda, a gente ficava de cabeça para baixo e caía. As pessoas que não compreendem, né? Existem pessoas que são contra a ciência e aí não aceitam. Aí a menina vai dizer assim: mas a minha professora falou que é redonda. E se é redonda, se a minha professora falou, é porque é redonda. Então é um momento de descoberta. E aí o professor Rubem Alves, que foi um psicanalista que estudou educação, ele vai dizer que quanto mais prazer a criança tiver naquela curiosidade, mais ela vai aprender. Então, 2 mais 2 são 4. Aí a professora põe 2 dedinhos. Tem 2. Tem 2. Quanto dá? Aí a menina fala: não sei, professor. Vamos ver. Conta aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, é 4. Agora, deu quanto? 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dá 6. Então coloca caroço de feijão, né? E ela vai ensinando de maneira lúdica a criança. E a criança vai ver: agora vamos na horta. Estudar fotossíntese. Tá vendo aí? A gente coloca aqui, planta couve e vai nascer a couve. O Lázaro hoje de manhã me deu de presente um molho de couve. E aí, a couve. E aí vamos ver agora os insetos, a lagartixa. Aquela lagartixa que para a mãe era assustadora, para a criança, não, a professora vai mostrar para ela: é uma lagartixa, é assim, assim. Aqui nós temos aqui a importância, né, daquela lagartixa. Da lagartixa, a formiga, a mosca, a lagarta. Como é que funciona a lagarta? Você sabia que dentro da lagarta sai a borboleta? É mesmo? É. Mas não pode. Então aí mostra para ela, coloca ela, vê a lagarta fazendo um casulo e tal, e tal. Ela pede para ela plantar o feijão, para ela ver nascer o pé de feijão. Esse dia eu estava vendo com a Paula Vitória um tempo atrás, que aconteceu na minha infância também. A professora vai dar uma aula lá e ela dá um pintinho e pede para as crianças cuidarem do pintinho. Né? Claro que alguns morrem, porque a criança quer fazer coisa da ver com o pobre do pintinho, mas algumas conseguem fazer o pintinho crescer, e aí dá nome pro galo, né? Ou a galinha, vai ser a galinha cocota, a galinha carijó, a galinha Maria, sei lá, dá um nome qualquer. E aí eu me lembro que um dia eu tinha uma galinha, e a galinha tinha um nome. Não me lembro qual era o nome, mas era um nome de gente, assim, tipo, sei lá, Antônia, um nome de mulher. E aí um dia eu cheguei em casa e comi um frango frito gostoso.
E depois que eu comi, me deu uma intuição assim, falei, gente, essa galinha. Aí eu fui procurar minha galinha, cadê minha galinha, né? Tava na tinha para panela. Então o professor ele tem esse papel de ajudar o ser humano a descobrir o mundo, a elaborar o mundo, a compreender o mundo. É essa a visão, que é exatamente na latência. Não por acaso a criança vai para a escola aos 6 anos, que é quando começa a latência. E aí, lá na escola, uma vez elaborado o mundo, vai aos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem os ensinos da matemática, os ensinos da história, da língua. Lá ela começa, então, a se interessar por outro. E é na escola, e é na fase escolar, que a menina, o menino, vai ter o seu primeiro amor, a sua primeira paixão. Que não raras vezes é um coleguinha da escola. Mas eu acho que a primeira paixão é o professor. A professora. Sim. Os meninos. Quais são os meninos aí que não conta, Pois né? é. A primeira paixão foi a professora. A professora. As meninas, eu me lembro que eu recebia cartinha das minhas alunas da quinta série. Depois eu fui dar aula para a terceira série na ocasião, e eu recebia cartinhas dela e elas colocavam aquela declaração muito bonita. E no final colocavam assim, eu te adoro, então eu te amo. Então assim, bem bonitinho, aquela coisa bem... E aí, é claro que tem que ter todo um cuidado, porque aquela ali é uma paixão infantil. E muitas vezes um professor, uma professora, que foram vítimas de abuso, acabam imaginando, levando isso a sério, né? Mas um professor com boa formação, ele vai ver que é natural. Então, realmente existe a paixão pela professora. Eu tinha uma professora, o nome dela eu vou até falar, porque ela deve ser muito conhecida lá em Nova Venécia, né? Isso eu estava na minha adolescência. Era Penha Simadon. O sobrenome dela era Simadon. Nossa, a professora Penha era linda. Ela combinava o vestido com o sapato. Ela ia de vestido verde, sapato verde, e ela tinha um relógio que mudava a pulseira. Era Champion na época. Estou fazendo propaganda, porque a Champion tá patrocinando o programa aqui. Então, ela colocava o Champion dela na mesma cor de vestido e eu ficava babando ali. Ela estava explicando a aula de português, na verdade eu estava olhando para ela, não era para o português, para a aula de português. E aí eu ficava doido, aí no dia seguinte, a aula dela já era uma outra roupa, né? Ela tinha dinheiro, então trocava a roupa todos os dias, a cor da roupa, e eu ficava admirando, ficava suspirando, então a paixão pelo professor. Mas mesmo para além do professor, que na verdade, por que a paixão da menina pelo professor e do menino pela professora? Porque na verdade, a professora ela ocupa o lugar da mãe. Então aquele complexo de Édipo do menino com a mãe é transferido para a professora, já que o incesto é proibido. A professora já não é incesto. Mas ainda assim há uma diferença de idade absurda que vai fazer com que a professora não se envolva com o aluno, obviamente. E o menino vai passar para a professora, a menina pelo professor. Bom, provavelmente, Josi, a sua reflexão é muito interessante. Nessa paixão pelo professor é que vai surgir a elaboração da paixão por outra pessoa. Da escolha do objeto sexual, que vai ser o futuro namorado, a futura namorada, o parceiro, a parceira. Isso é elaborado na relação escolar. E é na escola que nós fazemos os nossos melhores amigos, né? Aqueles amigos mais sólidos. Porque depois que você sai da infância, da juventude, na fase adulta, é tudo muito... eu, pelo menos, penso assim, é tudo muito jogo de interesses. Na escola é uma amizade pura. Sabe? Você simplesmente gosta daquela moça que senta do seu lado, que faz o dever junto com você. Você não tem interesse nenhum, você nem tem malícia para isso. Então é uma amizade por mais que se pura, separe, cara. cada um vá para um Mas lado, fica aquela passe saudade. anos sem se ver. Mas a gente sempre deve ser o meu amigo fulano. Isso. Entendi. E fica aquela saudade. E olha, você que é pai, você que é mãe, se você tiver que mudar de cidade, de bairro, de escola para o seu filho, preste atenção, porque a amizade mais sólida que o seu filho e a sua filha têm é na escola.
Eu me lembro que uma das vezes, quando eu mudei a meus filhos de escola, o Sócrates, que era um excelente aluno na escola anterior, ele começou a ter problemas na escola. Começou a chorar, estava com depressão infantil. E aí, na época, a gente encaminhou para uma psicóloga infantil, não existia psicanalista infantil como existe hoje, e aí a psicóloga detectou a falta dos amigos, que era o problema da mudança da escola. Ou seja, como o Sócrates era dependente meu, da Jailza, a gente que levava aqui e acolá, então a amizade dele se circunscrevia à escola. Porque quando, na cidade do interior, como Alfredo Chaves, por exemplo, ainda é possível a criança brincar na rua. Uhum. Então a criança, ela tem como amigo o vizinho. Mas nas cidades maiores, onde há os muros altos, onde as casas não têm mais porta para a rua, a gente passa aqui em Alfredo Chaves, a gente vê a pessoa debruçada sobre a janela, vendo o movimento. Numa cidade grande não tem isso. Não. Né? É um muro. Mesmo que seja casa baixa, você tem um muro. Então a criança fica presa no muro, você tem medo de violência. E em função disso, a criança, o único espaço que ela tem contato com alguém é na escola. Então é lá que ela vai fazer as suas amizades mais sólidas, que é a amizade desinteressada. Eu tenho um coleguinha de infância, o nome dele era, olha só, eu sei o nome dele completo, deve ter uns 40 anos que eu não vejo ele. O nome dele era Carlos Augusto de Matos. O apelido dele era Guta, um apelido de criança. O Guta, obviamente, hoje ele me parece que ele se tornou um policial, ele deve ser um oficial da polícia e tal. Sou doido para encontrar ele, não consigo, já tentei várias vezes, ele nunca o lugar que ele disse que ele tá, eu vou lá, ele mudou de cidade, vai para outra, chego lá e já não tá mais, então, um tempo atrás eu desisti de procurar ele. Mas eu tenho uma lembrança tão gostosa do Guta, a nossa amizade, aquela amizade desinteressada. O Guta, eu tinha um cabelo cheio, Black Power, e o Guta tinha o cabelo liso. Então o cabelo do Guta ia no bumbum. Então ele parecia uma menina. Todos confundiam ele com mulher. Ele tinha uma franjinha e aquele cabelão. E eu ficava encantado com o cabelão dele. E ele ficava encantado com o meu cabelo, por ser Black Power, né? Então, o Guta era uma pessoa assim. Então, é uma pessoa que se eu encontrar com ele, igual você falou, tem 40 anos que eu não vejo ele. Se eu encontrar com ele hoje, eu levo ele para ficar hospedado na minha casa. Eu vou no barzinho para bater um papo com ele. Porque é um tipo de amizade que é desinteressada. Entende? É diferente da amizade do adulto. Então, tudo isso ocorre na fase da escola, com a contribuição do professor. Então, o professor tem esse papel fundamental. Quando o professor não leva isso a sério, quando o professor não leva isso em consideração, e nesse momento, provavelmente, boa parte da nossa audiência está sendo acompanhada por professores, então vai aí, eu sou professor, não fui não, sou professor até hoje, tenho o orgulho de ser professor, mas quando nós professores não levamos isso a sério, o estrago é muito grande. Eu atendi uma paciente, adolescente, aluna do IFES, não vou dizer qual cidade, uma coisa absurda, Josi. Ela fez o primeiro ano do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo. Tem que explicar, porque tem gente do mundo todo, né? Então, IFES significa Instituto Federal do Espírito Santo. Aí ela ficou reprovada em matemática. Não conseguiu passar com a professora. Aí ela foi para o segundo ano, devendo só matemática. Existe a matemática do segundo ano. Eu já fui professor de matemática, todo mundo já estudou matemática, então todos nós sabemos que existe uma lógica. A matemática do segundo é mais difícil que a do primeiro. A do primeiro é base para o segundo. Uhum. A do segundo, base para o terceiro. Não é? A do terceiro, base para o quarto. Então a menina fez a matemática do segundo ano, que era um professor, não era essa professora, passou. E fez paralelamente, de novo, a matemática do primeiro ano. E ficou reprovada de novo. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa passa na matemática do segundo e não consegue passar na do primeiro? Aí a menina foi pro terceiro, Josi. Fez a matemática do terceiro e a matemática do primeiro.
Aí ela passou na matemática do terceiro ano. E não passou na matemática do primeiro ano. E agora ela estava no quarto ano, que é o Ela já havia último. revisado 2 vezes, né? Você entendeu? Agora ela estava no quarto ano, que era o último. Se ela não passar na matemática do primeiro ano da professora, ela não consegue ir para a faculdade. Você veja o poder do professor e o perigo desse poder quando o professor não tem uma consciência adequada. E aí a mãe foi desesperada no meu consultório, porque a mãe já tinha tentado negociar com a professora, não adianta, a professora fala que é porque ela não consegue, que ela é burra, não sei o quê, e a mãe foi lá me procurar, e para eu atender a menina, para ver qual bloqueio que a garota tinha. E havia realmente um bloqueio. Porque o que faz a educação, ela é um processo de prazer. Se você não tem prazer, você não aprende. Então, quando essa garota chegar para fazer a aula da professora, só a cara da professora, o jeito, a relação que as duas construíram, criava na garota um bloqueio. Ela recalcava. O que é recalcar? Ela sai de cena. Fica só o corpo presente, a cabeça fica no mundo da lua. E adolescente e criança tem facilidade para isso. Uhum. E aí a professora vai explicar, ela não vai aprender, não vai. Então, a professora, por sua vez, também fazia questão de manter essa relação conflituosa, ficava ameaçando a menina, a adolescente. Eu, então, atendi a moça e chamei a mãe. Falei, olha, o problema aí é a professora. Por que a professora? Porque a menina não tem o que resolver, o que fazer. Quem tem o que fazer é a professora. A relação é desigual. Aí eu disse, olha, a senhora tem duas opções. A senhora pode solicitar ao IFES que troque a professora dela. Ela pode fazer a matéria do primeiro ano, na verdade nem devia mais fazer, porque se ela está no quarto, significa que ela já tem, se ela passou no segundo, ela significa que ela domina o primeiro. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse caso. A senhora pode, ao IFES, solicitar imediatamente, o que a senhora devia ter feito há muito tempo atrás, a troca da professora. Porque senão sua filha vai ter problema na vida inteira, não é só a questão da escola. Se o IFE insistir em manter a mesma professora, porque também é o conselho de escola, o professor tem voz, aí eu aconselho a senhora a ir no Ministério Público e processar essa professora. Porque ela não pode fazer isso. Ela não pode usar da profissão para destruir a vida da aluna. Isso é perseguição, isso é pessoal, porque a menina já está no quarto ano e está devendo uma matéria que é do primeiro. E a menina já provou que ela sabe, que ela aprende, que ela tem competência, porque ela passou na matemática do segundo, do terceiro. Aí eu não sei depois o que a mãe fez, mas a mãe, eu dei essa orientação. Então, olha só que interessante. O ranço que a garota, o ranço inclusive é uma palavra nova dos jovens, né? É uma gíria. O ranço que a aluna pegou da professora dava um bloqueio que ela não aprendia. E isso não é só essa professora, é qualquer aluno, é qualquer professor. Então o professor, diz o Rubem Alves, ele tem por obrigação ser cativante, ser carismático. O bom professor é aquele que é carismático, que ele vai fazer o aluno aprender. Eu tinha aluno, dei aula a vida inteira de filosofia, sociologia, matemática, filosofia e história. Dei matemática no início da minha carreira. E eu tinha aluno que falava assim, professor, eu não gosto de filosofia, mas eu gosto tanto do senhor, por isso que eu estudo. Fala isso comigo. Porque nem todo mundo tem vocação. Imagina, por exemplo, um aluno que tem vocação para a área exatas. Ele adora matemática. Ele é tarado por física. Quando vem a filosofia, ele fala, não, só blá, 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 blá. Ele não gosta. Mas ele fala assim, mas eu gosto tanto do senhor que eu estudo porque eu gosto do senhor. Então, essa relação tem que ser desse jeito. Então, o ambiente escolar é um ambiente de prazer. E o grande centro desse prazer é o professor. E o professor, ele é uma figura extremamente generosa. Porque você imagina, Josi, mamãe tem um filho. Eu vejo lá minhas filhas, a Bárbara, a Viviane, Sócrates também. Eles cortam dobrado com um filho. Eles não sabem o que fazer com aquele filho. Que o bichinho dá trabalho para danar. Imagina a professora com 20, com 30, com 40.
É a realidade de hoje. Né? Isso. Uma escola pública e uma escola particular também, porque quer ganhar dinheiro, a realidade é de 30, 40 alunos. Eu já dei aula na faculdade para uma turma de 130 alunos, que não era aula, aquilo era uma palestra, um crime, um absurdo. Mas eu estava ali como empregado, foi um ano só, depois eu acabei saindo fora, mas era um crime. Mas eram adultos, mesmo assim carentes, né? Que aluno é sempre aluno. Mas criança, você pensa bem, um bichinho no sétimo ano, 8º ano, um bichinho com 10 anos, com gás total, com energia desgraçada, você não sabe. A mãe e o pai ficam procurando o botãozinho para desligar, mas não acha, o danado dos bichinhos não tem manual, onde é que desliga. Aí bagunça, de repente, puf, desmaia. Aí você fala, graças a Deus, né? Até que fim a bateria acabou. Mas você imagina o professor com 30 desses dentro da sala de aula. Ganhando um salário nem sempre respeitoso. Nem sempre respeitoso. Eu gostaria de ter trabalhado a minha vida inteira em escola pública. Porque eu acho que é uma contribuição extraordinária para o país. Se o nosso país está melhor, isso é responsabilidade do professor. Se ele está pior, não é do professor porque não deu a ele condições. Mas se ele está melhor, é responsabilidade do professor. E o professor de escola pública, ele ganha mal, ele tem péssimas condições de trabalho, salvo a exceção. Salvo a exceção. Parece-me que hoje, se eu não estou enganado, me desculpem aí os professores que estiverem me assistindo, estou desatualizado. Parece-me que hoje o salário do professor do Estado, ele é mais ou menos razoável. Mas eu dei aula do Estado na época em que era mais ou menos 1/3 do que ganha um professor hoje, para você ter uma ideia. Os professores da rede municipal, das redes municipais do Estado, né, vários municípios, normalmente ganham metade disso. Então, hoje, a tropa de elite do magistério capixaba são os professores da rede estadual. Os professores das redes municipais, à exceção 2 ou 3 municípios, os demais ganham bem menos. E fazem um trabalho extraordinário. Formam cidadãos de bem, mulheres potencializadas. Então, e de uma forma desinteressada, totalmente apaixonada. Então, a libido do professor, a energia sexual do professor é uma coisa absurda, que o outro profissional não daria conta. É uma profissão extremamente desgastante, extremamente cansativa, e eles dão conta. Alguns trabalham 2 horários. Tinha um colega que trabalhava 3 horários. Muitos trabalham em 3 turnos. 3 turnos, Josi. Eu falei, gente, como é que você dá conta dos seus filhos? E ela tinha 3 filhos. E graças a Deus, hoje esses filhos são adultos, todos eles pessoas de bem. Mas eu ficava preocupado, porque é como se os filhos ficassem abandonados para trabalhar. Ela era arrimo, maridão vazou fora, deixou o filho nas costas dela. Ela tinha que dar conta da molecada, então ela tinha que trabalhar igual uma doida, como professora. Então é uma profissão belíssima, é a profissão mais importante do mundo. Não existe outra. O médico salva vidas, o professor salva almas. A vida termina, a alma não. Só para a gente perceber aí a comparação. Tenta pensar numa outra profissão que seja melhor que o professor. A gente sabe que a profissão da medicina é muito mais valorizada que a profissão do magistério. Um absurdo. Não estou dizendo que o médico deveria ganhar pouco. Eu estou dizendo que o professor deveria ganhar igual ou mais que o médico. O professor deveria ganhar mais que um juiz. Com todo respeito aos juízes, que ganham um salário absurdo. Fora as vantagens que eles têm. Auxílio moradia de 7 mil reais. Auxílio escola de 7 mil reais. O juiz é casado com a juíza, cada um tem um auxílio moradia. Vocês moram na mesma casa. E o professor ganha um mísero. Então, assim, essa relação precisa inverter. Um vereador ganha mais que o professor, isso não existe.
O professor deveria ganhar mais que o prefeito, não mais que o vereador somente, não. Então, é esse, porque ele vai estruturar a vida do vereador, do prefeito. Então, a gente precisa repensar esse processo educativo. Os países que avançaram na história da humanidade foram aqueles que investiram na educação. O Japão era um país de segunda linha até o final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, é top. É um país de primeiro mundo. Graças ao quê? À educação. Então a gente vai ver a educação nos Estados Unidos, a educação de qualidade. Então a gente vai ver que a gente precisa pensar nisso. E o professor é o grande agente disso. E assim, o que me encanta no professor é esse amor, essa dedicação. Porque eu digo a você, eu tenho 5 filhos. Então eu fiz a seguinte equação. Se eu continuar na escola pública, eu não vou conseguir, eu vou ter que trabalhar bom doido. Eu não vou conseguir dar atenção aos meus filhos. Eu não vou conseguir desenvolver os projetos pessoais que eu tenho. Então, aos poucos, eu fui me afastando da escola pública e assumindo aulas na faculdade, que me rendiam um salário 3, 4 vezes mais. Mas eu lamento não ter ficado lá no ensino fundamental. 5ª, 8ª, que era ali que você formava cidadãos. Eu me lembro de um menino da 5ª série, que era uma aula sobre empreendedorismo. Como eu dava filosofia, né? Ou história. Aí eu disse assim, bom, vamos lá. Hoje nós vamos discutir sobre o futuro. A grande pergunta da filosofia é, de onde que eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, eu quero que cada um explique de onde que veio. Aí cada um disse, eu sou filho de fulano, eu morava na Bahia, eu morava assim, onde tal. Agora eu quero que vocês me digam o que é que vocês fazem hoje. Ah, eu estudo na escola, eu ajudo a minha mãe, eu não sei o quê. Agora eu quero que vocês me digam o que vocês, para onde vocês vão, o que vocês querem ser quando crescer. E aí um dizia, ah, eu quero ser médica, eu quero ser bombeira, eu quero ser policial, eu quero ser pedreiro. Tinha de tudo, quero ser comerciante. E aí, eu vou deixar aqui que o alarme aqui, para poder, que eu esqueci de desarmar. Então, tinha de tudo. E no meio desses meninos, tem sempre aquele arteiro, né? E aí tinha um menino que falava assim, eu quero ser traficante. Nossa. Aquilo me deu desespero. E ele falou, os outros ficaram olhando para ele. E ele querendo me provocar, né? Mas com a convicção. Não, porque você quer ser traficante. Professor traficante ganha bem, pega todas as mulheres. É isso que eu quero. Eu não quero ser pedreiro, meu pai é pedreiro, trabalha para danar e não ganha nada. Eu quero ser traficante. E aí eu falei, mas meu filho, traficante é uma vida arriscada, ele tem uma quantidade de vida muito pequena. Você já viu traficante de cabelo branco? Já viu traficante velho? Assim, ah, vovô é traficante, já viu alguém assim? E ficou, pois é, porque morre antes. Ah, mas é melhor morrer cedo e feliz do que morrer velho e feliz. E aí ele ficava ali, eu fiquei, me senti derrotado aquele dia, né? Eu voltei para casa, falei, poxa vida, né? Eu dei aula e eu não consegui convencer aquele menino, ele vai ser traficante. Porque se daquela idade ele disse que quer ser traficante, isso quer dizer que ele já deve estar, os traficantes já devem estar rondando ele, ele tinha 11 anos, 12 anos, né? E aí o tempo passou, eu saí da escola, né? Fui para a faculdade. Aí um dia, Josi, eu saí para comprar pão, isso agora, uns 5 anos atrás. Saí para comprar pão e vi um rapaz fazendo a leitura Da luz? da luz. Aí eu brinquei, eu sempre brinco com eles, da luz, da água, né? Da Cezanne, da EDP. Eu disse assim, ó, rapaz, não vai errar não, hein? Porque você só erra para mais, você nunca erra para menos. Você faz favor de errar, se você for errar, erre para menos. Aí ele olhou para mim e falou assim, ei, professor. Aí eu disse, ei, como todo mundo de Guarapari foi meu aluno. Aí ele disse assim, você lembra de mim? Aí essa pergunta é horrível, né? Porque eu não lembro, né? Aí eu olhei para ele assim e falei assim, rapaz,
Eu não lembro, não. Fui sincero com ele. Não lembro, não. Ele disse assim, o senhor foi meu professor na escola Maria Ramalhete, que é uma escola que tem lá em Guarapari. Ai, que legal! Na quinta série, ele falou, ai, que legal. Agora, o senhor lembra? Não lembrei. Aí ele falou assim, eu vou falar uma coisa pro senhor que você vai lembrar. Aí eu falei assim, então tá, o que você vai falar? Ele vai dizer assim. Aí ele encenou, né? O que é que vocês querem ser quando crescerem? Levanta a mão. Aí levantou a mão. Aí, professor, posso falar? Pode. Professor, eu quero ser traficante. Aí eu falei, você, seu cachorro. Aí eu falei, ué, rapaz, você não é traficante? Ele falou, não, professor, eu entendi o que o senhor falou para mim. Hoje eu sou funcionário da EDP. Eu tenho 3 filhos, sou casado, tenho 3 filhos. Puxa vida, que legal, né? Então, assim, porque na época ele me deixou depressivo. Eu falei, caramba, esse menino eu perdi. Então o professor tem esse papel mágico, Ju. E Caramba. você, há alguns meses atrás, eu tive no supermercado e encontrei com a minha professora da primeira série. Olha isso, pois eu tinha 6 para 7 anos, eu fui para a primeira série com 6 anos de idade. E meu irmão também estudou com ela depois, que é 4 anos mais novo do que eu. E nós estávamos na sessão de verdura, cumprimentei ela. Ela falou assim, sabe que eu lembrei de você essa semana? É mesmo, professora, mas por quê? Porque eu estava lá mexendo nas minhas coisas, ela falou, e eu achei a sua cartinha que você me deu. Olha só, na primeira série. Falei, você tá de sacanagem. Gente, eu tô com 37 anos, né? Uma carta de 30 anos guardada. Caramba, e ela identificar que essa carta era minha. Professora, você tá de sacanagem comigo. A sua carta, a carta é assim, assim, assim. Foi me dando os detalhes da carta, o que estava escrito na carta. E eu voltei ao passado. E exatamente a carta era minha. Porque eu lembro de ter feito essa carta. Olha que interessante, fantástico. A partir do momento que ela foi me relatando, porque a carta era cheia de estrelinha, porque foi quando eu aprendi a fazer as estrelinhas. Criança, quando aprende uma coisa... Porque é o desenho mais fácil você tem de aprender, né? Mas Salomão, aquela estrelinha, e eu fiz uma carta cheia de estrelinha, toda feliz para ela, porque eu tinha aprendido a fazer a estrelinha. Eu estava tão orgulhosa de saber fazer as estrelinhas. Eu fiz aquela carta e ela foi me relatando, falei assim, essa carta é minha mesmo. Ela falou, um dia eu ainda vou te devolver essa carta. Ela falou, eu vou te devolver essa carta para você guardá-la. Agora me diz, que generosidade, né? Tudo guardado, ela falou, de todos os anos, de todos os meus alunos. Eu nunca me desfiz de nada. Podia ser um pedaço de papel, mas ele está guardado. Então, aí eu fiz a reflexão daquele amor. Depois falou de uma carta do meu irmão também, que ela tinha, falei assim, olha bem, ela ligar o meu irmão comigo, ainda lembrar, né? Pô, quantos e quantos alunos passaram por ela, e ela fazer essa associação. E dia desse eu lembrava desse caso, meu sobrinho aí com 3 anos e meio, vai fazer 4 agora, ele é 1 ano mais novo do que a Paula, e é o mesmo chamego comigo como a Paula. E ele começou a sair de manhã e falava assim, eu quero levar, ele passava num pezinho de flor, eu quero uma florzinha para levar para a professora. Todo dia ele levava uma florzinha para a professora. Aí um dia ele veio da escola, ele estava vindo da escola e falou com o pai assim, papai, eu quero levar uma florzinha para minha professora, mas eu quero levar daqui. Eles estavam passando em frente à floricultura. Nossa, já deu despesa pro pai. Aí meu irmão falou assim, tudo bem, então nós vamos em casa, com a tarde, quando estiver mais fresco, papai traz você, a gente vai comprar uma florzinha para você levar para sua professora, vai comprar a florzinha aqui na floricultura. Aí meu irmão realmente trouxe ele, né? Eu lá vou comprar uma florzinha para ele levar para a professora. Ele entrou na floricultura, assim, a moça veio atender ele, né? Aí, complexo de ética. Meu irmão falou assim, ele quer uma florzinha para ele levar para a professora. Ah, meu filho, olha que florzinha bonitinha aqui, meu irmão falou. Ele falou, não, papai, essa daí é uma margarida. Meu irmão já tomou um susto. Como é que esse menino sabe o que é margarida, que ele não sabia, né? Foi da escola, né? Ele falou, eu não quero essa flor aqui, eu quero essa. Foi uma orquídea linda que tinha. Caramba! Aí a moça falou, quis negociar com ele, ele falou assim, não, eu quero essa daqui. E foi dentro de todas as orquídeas que tinha. Aí ele escolheu aquela, né? Meu irmão falou, não, é a vontade dele, ele quer levar essa flor, dá essa flor para ele levar.
E no outro dia ele foi com aquela orquídea linda levar para o professor. Aí eu parei e fiquei imaginando, quando eles me contaram esse caso, que não tem como a gente mensurar o tamanho do amor que ele tem por essa pela professora. Você vê que é o segundo amor. Quer dizer, o primeiro amor é a mãe, a professora é o segundo amor dele. É uma relação edipiana ali. Né? Foi um complexo de Édipo. Ele estava levando a flor para o grande amor da vida dele, que é a professora. É um amor diferente, porque ele sempre passava naquela floricultura. Eu sou tia, eu sou madrinha, né? E sou muito apegada a ele. Ele nunca veio na cabeça dele de comprar uma flor ali para mim ou para minha mãe, né? Para os avós e nada. Mas para a professora, ele passou de frente da floricultura e falou assim: eu já levei muita flor, mas eu quero levar uma flor daqui. Para ele era um local especial para uma pessoa muito especial. E a gente fica muito feliz em saber, né, desse carinho e desse amor. É porque eles são tão, né, a criança é tão sensível e sincera que ela consegue devolver o carinho que ela recebe. As pessoas me perguntam, a gente está aí encerrando o programa, mas as pessoas me perguntam o seguinte: pela pressão, pelas pressões que o professor recebe, péssimas condições de trabalho, salário pequeno, salário de miséria, grande quantidade de alunos na sala de aula, não tem apoio da direção, não tem apoio da disciplina escolar. Que Josi, na minha infância, se alguém falasse assim, você vai para a coordenação, nossa, era o fim do mundo para mim. E falar com a diretora, então, Deus me livre, era uma morte. Eu nunca fui para a coordenação, quanto mais para a direção. Então, hoje o aluno vai para a coordenação, o coordenador é amiguinho dele. Aí ele apronta de novo, o coordenador não dá conta, aí encaminha ele para a diretora, que também é amiguinha dele, porque é eleição, não sei o quê. E o professor é que segura a onda lá na sala de aula. Depois ele volta. Aí fala: ó, professor, a diretora mandou trazer ele de volta. E aí o professor fica ali, teoricamente, desmoralizado, porque ele botou o aluno para fora, o aluno voltou e ele tem que lidar. Então o professor ele é bombardeado de todos os lados. E aí a pessoa pergunta: por que a depressão não é uma epidemia na área escolar? Que a depressão podia destruir a escola, já que o professor ele é vítima de muitas pressões. E aí eu não colocaria só o professor nessa lista, não, gente. Eu colocaria o bombeiro, o policial, que tem péssimas condições de trabalho também, que é uma pessoa fundamental para proteger a sociedade. Nós, da sociedade, boa parte de nós, olhamos o policial com ressalva, e ele está ali para nos proteger. Toda a estrutura policial corrupta, cheia de problemas, não é culpa do soldado, mas de quem está em cima. A corrupção está em cima. Não é o pobre soldado, não, que participa, não. E se ele participa, ele é feito do processo. Então, eu diria ao professor, ao bombeiro, ao policial. Nós temos lá na SBP um projeto social de atendimento ao policial, num valor diferenciado, porque a gente sabe que ele precisa. Mas por que que o bombeiro, o policial, o professor, apesar de todos esses bombardeios, ele não é, a depressão não é uma epidemia nesses ambientes? Porque são pessoas que se importam com o próximo. É um trabalho de amor ao próximo. O policial é capaz de expor a vida dele para proteger a vida do cidadão. O professor abre mão da família dele para cuidar da sua família. E o Freud vai dizer que a depressão é um processo, a melancolia, é um processo de duplo narcísico. O melancólico, o depressivo, ele é uma pessoa egoísta que só pensa nele. Então ele fica na cama lá esperando quem vai visitar. Se você for visitar, ele fala: nossa, eu estou tão mal que a Josi vem me visitar. Se você não vai visitar, ele fala: estou tão mal que a Josi nem quis me visitar. Ou seja, ele é o centro da atenção. É um binário do ego. Parte do ego acusa, dizendo: sua mãe morreu por sua culpa. A outra parte, que é a coitadinha, diz: é verdade. Então fica naquele processo, aquele círculo vicioso, egóico, portanto é um egoísta.
O que acontece com o professor? No meio desse sofrimento todo, ele está preocupado com o aluno dele. Ele está preocupado com o que ele está fazendo. Ele está preocupado com o resultado que ele está fazendo. E essa preocupação com o externo é a prevenção contra a doença. Então, quando um professor, quando um bombeiro, quando um policial adoece de depressão, José, é porque a coisa está para lá de Bagdá. Porque o maior antídoto é exatamente se importar com o próximo. E eles se importam com o próximo. Então, eu quero aqui de ajoelhar diante do professor, esse profissional extraordinário, como fazem no Japão, agradecendo a Deus por tê-los em nossas vidas. Eu tive professor, meus filhos são pessoas de bem, eu tenho 5 filhos adultos, graças aos professores que os educaram. Não é só o pai e mãe que educa, não, o professor também educa. Também educa. A escola é um ambiente de educação também, embora a responsabilidade maior seja dos pais. Então, eu quero aqui reverenciar esse profissional, parabenizá-lo pelo bem que ele faz à sociedade. E, dia desse eu chorei vendo uma reportagem de uma professora de 70 anos que dá aula para as crianças do primário, da alfabetização. Ela, aos 70 anos, aí fizeram homenagem para ela, que era aniversário dela. Então, toda a escola se reuniu e fizeram uma surpresa para ela. Aí foi a televisão lá, etc. Então, você imagina, a pessoa com 70 anos, até hoje, educando. Isso, e ela parece jovem por causa disso. E as crianças até hoje falam, ela é uma ótima professora. Então, parabéns, professor. Espero que a live de hoje tenha contribuído para honrar essa profissão tão bonita. Um feliz dia dos professores. Até a próxima terça. Até a próxima terça, se Deus Muito quiser. obrigada aí ao Instagram, funcionando hoje 100%. perfeitamente, 100%. A você do Facebook, muito obrigado pela companhia. O Mogas, né? Tá lá o Mogas. Francisco, tá aí. É Mogas, ele falou que é Mogas, não é Mogas não. Nossa amiga Catiana Alves, também nossa parceira aí, tá ligadinha com a gente. Obrigado, Cati. Bosco Bueri. Bosco, tá aí. Obrigado pela audiência, meu amigo. Sou Sou seu fã, Bosco. E tantos outros aí que já foi subindo, né? Não deu tempo da gente falar o nome de todo mundo. Mas muito obrigado pela audiência, pela companhia. Próxima terça-feira, a partir de 8h15, nosso encontro, ó, marcadinho. Deus Até a próxima terça. Um abraço. Depois eu respondo aí as questões aí do Vivato, tá bom? A você, através das ondas da 98.5 da Rádio Cultura, muito obrigado pela companhia.